Agora, olha só, no Brasil, 2.300.000 crianças de até 3 anos de idade não frequentam creches por alguma dificuldade de acesso ao serviço. Isso significa que as famílias dessas crianças gostariam de matriculá-las, mas não encontraram vagas ou dificuldades com a localização da escola ou mesmo, como eu disse, a falta de vagas. Esses dados são do IBGE e foram divulgados pela organização Todos pela Educação. E para a gente entender melhor essa pesquisa, a gente conversa agora com a Daniela Mendes, que é coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação. Muito boa noite, Daniela. Seja bem-vinda ao News 19 Horas. Obrigada, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. A gente está falando aí de mais de 2 milhões de crianças de até 3 anos de idade, um número preocupante que chega a ser assustador. Quando a gente fala da falta de creche para essas crianças, o que acontece? A gente pode dizer que o principal problema é a falta de vaga ou esse problema de logística, quando a gente diz também da distância da casa dos pais, também é muito levado em conta? Bom, Renata, o que o levantamento mostra é que realmente, enquanto país, temos um longo caminho para conseguir garantir às crianças, as dificuldades de acesso elas podem variar. O que o levantamento mostra é que realmente ou a dificuldade de acessar essa vaga, seja por ela realmente não existir, ou seja por estar distante da residência da família, são os principais obstáculos para que esse direito seja de fato efetivado. Né? E esse é um problema que ele é nacional, né? Afinal de contas, como você já trouxe, mais de 2 milhões de crianças hoje não frequentam a creche por motivos de dificuldade de acesso, mas existe aí um desdobramento, né, pelos estados, pelas regiões do nosso país, mostrando que esse desafio ele é muito maior em algumas localidades. Então, é preciso que a gente olhe com mais atenção para as especificidades do nosso território, para as diferenças, a diversidade e as desigualdades que a gente tem no nosso país. No Brasil, a creche, ela não é obrigatória, é isso mesmo? Mas, de acordo com a nossa Constituição, é direito da criança e da família e cabe ao Estado oferecer essas vagas? Exato, Renata. A creche ela é uma etapa optativa, né? Então, a família decide se ela vai colocar a criança ou não. Como a gente está falando de crianças muito pequenas, então do 0 aos 3 anos, essa é uma etapa que a gente fala que tem muito uma questão do cuidado, além da aprendizagem, né? Uma especificidade da educação infantil é essa, né? Tem que cuidar, além de oferecer as oportunidades de aprendizagem para essas crianças. Então, a família ela pode optar. Porém, no nosso país, a creche tem um papel fundamental, principalmente para aquelas crianças que estão em uma situação maior de vulnerabilidade social, para aquelas famílias mais pobres em que os pais precisam trabalhar, né? A família, então, precisa trabalhar e precisa deixar os seus filhos em um local seguro. Então, a creche, ela cumpre esse papel, né, que as famílias demandam muito por conta disso. Então, precisa, claro, a gente entender que as crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade precisam ter esse espaço para que elas possam se desenvolver. Afinal de contas, quando a gente olha para as crianças que estão em situações mais desafiadoras, a boa parte delas não tem em casa ou no convívio familiar as oportunidades de estímulos e aprendizagem que ela teria na creche. Então, desde um espaço adequado para brincar, que ela possa brincar livremente, o acesso a livros, o acesso a brinquedos apropriados para a sua idade, a interação com crianças da mesma faixa etária, com adultos que são capacitados para dar ali a atenção e o cuidado necessário, estimulando o desenvolvimento. Então, por isso que para as crianças mais pobres, a creche tem assim um aspecto fundamental em termos de desenvolvimento. E claro
que a gente, olhando aqui, infelizmente, para a estrutura ainda do nosso país, em que as mulheres são as mais, da sociedade como um todo, na verdade, em que as mulheres são responsáveis pelo cuidado, se não há a creche, muitas vezes as mães precisam ficar em casa, fora do mercado. Isso diminui o orçamento familiar e afeta também a qualidade de vida dessa criança. Por que o Brasil ainda anda a passos muito lentos quando o assunto é justamente isso que a gente está falando, que é essa primeira infância, a atenção para os pequenos, para os menores? Você falou com muita propriedade que, obviamente, que essas crianças precisam ir para a creche porque os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar essas crianças, não tem com quem deixar os filhos, mas também todo o desenvolvimento que a frequência com outras crianças, né? Essa brincadeira que muitas vezes em casa, quem está com elas não proporciona todo esse desenvolvimento que elas vão ter, realmente não tem, a gente não tem a menor dúvida. E por que o Brasil não dá atenção justamente para esse período tão importante? Me tira uma dúvida, eu logo penso assim, criança muito pequena demanda mais atenção, mais salas de aulas com mais espaço, mais pessoas olhando para dar conta, porque a gente está falando, né, de bebês. É muito por conta do gasto, do investimento? Sim, Renata, de fato, a educação infantil, e aqui a gente olhando para a creche especificamente, é uma etapa mais cara, né? Justamente por conta disso que você mesmo já trouxe, dessa questão da estrutura, né? Então, seja a infraestrutura da escola, os materiais, a quantidade de profissionais necessários para dar a atenção e o cuidado necessário para essas crianças. Então, de fato, é uma etapa mais cara. E, além disso, é uma etapa que fica sob a responsabilidade dos municípios. E a gente sabe que no nosso país existe uma grande desigualdade, né? Quando a gente entende ali, olha para os mais de 5 mil municípios que a gente tem no nosso país. Então, muitos desses municípios não têm as capacidades necessárias para conseguir avançar com a expansão de vagas, né, respondendo à demanda que existe em seus territórios. Então, seja a capacidade financeira, a capacidade técnica, sozinhos os municípios não vão conseguir. E hoje a gente ainda não tem no nosso país uma política nacional de educação infantil que impulsione, que coordene, fazendo com que a educação infantil, o acesso à creche, ele possa avançar em todo o território nacional. Então, a gente até tem casos de estados que conseguem, né, ali tem os seus municípios que conseguem avançar mais, né, e ter uma demanda menor e conseguem trabalhar de uma forma mais focada, né, nas crianças que mais precisam para fazer a expansão das vagas, porém essa não é a realidade de todo o país, né? Então a gente precisa de fato de uma política nacional de educação infantil em que tenha o governo federal como coordenador, articulando estados, municípios, com oferta de apoio financeiro, apoio técnico, para que os municípios consigam de fato, né, fazer a expansão dessas vagas nos seus territórios. Tá certo, a gente conversou com a Daniela Mendes, ela é coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação. Parabéns pelo trabalho, sem dúvida importantíssimo esse debate que a gente trouxe aqui. Uma boa noite para você, até a próxima. Obrigada, Renata, uma boa noite, obrigada pelo espaço de discutir esse tema tão importante. Até mais.